Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 279, Fraudes Espíritas, capítulo 28, Livro dos Médios. Então, encerramos o vídeo anterior falando a respeito do professor Eurípides Barçanufo. Então, nós temos que explicar o seguinte, o Livro dos Médios é embasado na doutrina dos espíritos que nós estamos comentando aqui. Os bons espíritos mesmos, eles, no Livro dos Médios, levam ao conhecimento de Allan Kardec que os dons mediúnicos encontram-se numa escala, vamos usar esse termo assim, de 0 ao infinito. De 0 ao infinito, para ficar mais fácil para a gente compreender. Agora, quando se fala de 0 ao infinito, é um número é um número que não existe. Eu vou usar o que a avó me disse com relação a quantas reencarnações eu ainda possuo pela frente ainda, né? Podemos dizer que a mesma quantidade de sol e de estrelas que existe nos universos e em todas as dimensões por toda a eternidade, que não teve começo e que não tem fim, é a quantidade de dons mediúnicos que existe nessa fieira toda pela frente no nosso processo evolutivo. Então, nós temos que entender, por exemplo, o professor Eurípides Barçanufo, ele foi o profeta Daniel, lá da Bíblia. Depois, Jean Gaspar Lavater. Foi outras por aí, mas nós só temos permissão de dizer esses dois nomes. O profeta Daniel, lá da Bíblia, né, de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor colocou ele dentro de um local onde tinha leões. Então, quem lê lá na Bíblia, aquela história lá, mais ou menos tá certa. Mais ou menos. Por quê? Porque eles distorcem muitas coisas. Mas o importante é saber que o professor Eurípides Barçanufo hoje, naquela época, foi o profeta Daniel. Depois, Jean Gaspar Lavater. E também, creio que no livro Ave Cristo, de Emmanuel através de Chico, ele foi Rufo, o escravo que foi sacrificado por não abjurar o Cristo, né? Amarraram as pernas dele em um alazão e soltaram pela invernada, e conta-se a história que uma semana depois eles ainda estavam encontrando pedaços do corpo dele pela invernada. Então, o espírito de Escol. Mas você acha que Eurípides acha ruim eu tecer esse comentário? De forma nenhuma. Isso é para mostrar que todos nós nos encontramos em processo de evolução, e o que o professor da última existência educou em matéria de dons mediúnicos foram aqueles suficientes para que ele pudesse trabalhar. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses médios que dizem assim: eu tenho todos os dons e eu quero trabalhar todos os dons. Chico Xavier, não, dislexia. Chico Xavier, um dia, Emmanuel chega e encontra Chico com uma professora de
piano, né? Músicas de piano. E Chico ali todo animado, né? Tocando Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart. Chico estava inspirado ali. E tocava e olhava para o céu assim, né? Para a sala, e ele com aquele estrabismo dele, coitado. Então, quando ele olhava para cima assim, você não sabia se estava olhando para Marte ou para Júpiter, né? Tava e naquela alegria imensa, todo felizinho. E mano, chegou, acabou com a festa dele. O que se passa, meu filho? Ué, mas o que se passou? Não tá vendo que eu tô aprendendo a tocar música? Ganhei um piano. Me deram um piano. Ah, você ganhou um piano? Então você tem que decidir. Mas o quê? Entre o dom que você tem de psicografar com o dom que você tem também de tocar música. Decida aí. E depois a gente volta a se falar. Chico, o bom senso reencarnado, vamos usar esse termo também, que é uma questão de muito respeito, porque Chico é Chico. Na hora ele parou a música e pegou o piano e deu, se não me falha a memória, parece que ele deu o piano até para a professora que estava ali dando música para dando aula a ele. Pode levar o piano, pode levar. Chico não tinha o direito nem de ter depressão. Nem de ter depressão Chico tinha direito. Um dia Chico estava em casa e ele percebeu que uma depressão, né, vinha. Uma angústia, uma melancolia. Emmanuel lhe aparece. O que você está sentindo, meu filho? Sabe, meu irmão, uma angústia. Parece que eu estou com uma depressão, está querendo, né, apoderar-se de mim. É? Que maravilha! Mas como maravilha? Maravilha, agradeça a Deus pela depressão. Tá ficando doido, Emmanuel? No bom sentido, né? Agradeça a Deus, meu filho, a depressão. Sabe por quê? Porque depressão se cura. É na obra da caridade nas periferias. É necessário, quando um caso crônico avançado, medicamentos. Mas 90% se cura através da caridade nas periferias. Vamos visitar as famílias necessitadas nas periferias de Uberaba? Vamos agora? Vamos sair agora? Vamos. Chico era muito determinado. E saiu Emmanuel na frente e Chico atrás. E Chico abraça um e beija o outro, e abraça um e beija. Onde o Chico chegava era aquela festa, né? A pobreza amava o Chico, que o Chico tinha aquilo que a pobreza queria, né, coitadinhos? Que era alimento, dinheiro, pães. Tá certos, estão certinhos. Aí, depois de umas 3 horas nas periferias, Chico volta para casa, busca o toalete, toma um banho bem fresco, gostoso, sentou assim na varanda. Ufa, graças a Deus, Emmanuel aparece. Aprendeu? Toda vez que você perceber que a depressão está aproximando-se de você, você sabe onde encontra o seu medicamento, né? Nas periferias. E desapareceu. Mais um item, você pode pensar assim, Luiz, você começou a falar e você esqueceu. Não esqueci, não. Não esqueci, não.
quando eu tratava a respeito de vó, que me disse que eu ainda possuo pela frente o tanto de reencarnação que corresponde a todas as estrelas, planetas e sóis do universo. Luiz, você não terminou essa história, mas é psicologia. Eu começo uma coisa e paro, conto outra, depois eu volto. Isso é para mostrar para você o cérebro aqui como que fica. Então, o espírito nunca que não está reencarnado. Por toda a eternidade, o espírito, por mais puro que seja, ele está reencarnado. Ô Luiz, ele não se encontra? Não, está, é presente. Porque se encontra é relativo e é complexo. Do quê? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo não está reencarnado? Nosso Senhor Jesus Cristo não está reencarnado. De fato, ele não está reencarnado. Mas você há de convir comigo que nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado? Mas como assim, Luiz? Você é doido. Mas é porque eu não tomei também o Rivotril, tá, gente? Então, dá um perdão aí. Nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado no compromisso de guia e modelo qual todos nós devemos segui-lo. Ele está encarnado no dever que o Pai lhe confiou como sendo nosso guia e o nosso modelo. Encarnar, reencarnar, gente, não significa toda vez que o indivíduo mergulha num corpo físico ou noutros corpos que nós desconhecemos. Ele encarna no compromisso. Sabe o teu emprego? Você encontra-se encarnado ou encarnada no teu compromisso de trabalho. Você está encarnada na tua responsabilidade. Você entendeu? O único ser que não precisa passar por estas denominações é Deus. Mas o resto, tudo isso significa processo de evolução. O único ser que nunca evoluiu, não evolui e não evoluirá. Aí a gente está usando passado, presente e futuro para você entender. Porque, na verdade, principalmente para Deus, não existe passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente, porque nele nós existimos. Nele nós nos encontramos. Façamos uma análise só para você entender uma coisa. A luz do sol. A luz do sol. Quantos minutos a luz do sol gasta para chegar do sol à Terra? Você sabe? Ah, mas é tão facinho. 8 minutos e 22 segundos. 8 minutos e 22 segundos. Aí você pode me dizer assim, mas o que significa isso? Não significa nada.
Isso são números para nós, de acordo com a nossa evolução, mas que para Deus isso é inexistente. Ou por que é inexistente para Deus? Porque nele nós existimos. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Só que nós não podemos admitir que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Por quê, Luiz? O Livro dos Espíritos que diz isso. Se nós aceitarmos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, estaremos dessa forma limitando Deus, porque Deus está além da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esses termos foram criados pelos bons espíritos para satisfazer o nosso nível evolutivo de incompreensão, porque nós não temos capacidade evolutiva. Gente, nós não temos capacidade nem de nos conhecer. Nós não nos conhecemos. Quanto mais querer conhecer os atributos do Pai. Ninguém no universo conhece 100% os atributos do Pai. Porque isso não é permitido. Porque o dia que um ser passar a conhecer todos os atributos do Pai, ele se torna um seu rival em matéria de grandeza, quer dizer, dois Deus, um D maiúsculo, porque com D minúsculo você sabe que existe milhões de deuses, né? Mas com D maiúsculo não. Um dia, na evolução, nós vamos entender que até esse termo, Deus, com D maiúsculo, não vai existir. Isso são termos para nós aqui compreender. Nós precisamos de uma identidade, gente. Você pode me xingar, falar o que você quiser, mas eu não me preocupo, eu tô obedecendo o que eles mandam. À luz da doutrina dos Espíritos. Então, quem não estuda as 5 obras básicas, cai nesse conto de fada por aí mesmo. Por isso que a gente percebe os médios interesseiros, os médios, né, as fraudes espíritas, né? Os próximos capítulos que virão pela frente, os capítulos que já tivemos a oportunidade de esmiuçar para trás, né? Então é a falta de conhecimento, a falta de raciocínio, de bom senso, que leva as pessoas a se equivocar. Porque aquele que raciocina, ele procura a lógica, o bom senso. E se tratando da divindade, nós não sabemos nada. Conhece-te a ti mesmo, porque trazemos no nosso íntimo milhões de conflitos. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Eu me conheço. Mentira.
com todo respeito. Daí 2 minutos você vai se surpreender, você olhando para o céu e pensando assim, ei, mas já é uma semana que tá chovendo, né? Meu Deus do céu, mas e essas roupas mofando o varal, como vai ficar? Por isso, sabe por que você agiu assim? Porque você não se conhece. Meu Deus do céu, mas que sol escaldante. Por que você está dizendo isso? Porque você não se conhece. Ai, mas que dor no ciático. Ai, que dor na coluna. Ai, que dor no peito. Ai, que dor de dente. Ai, que dor nas costas. Por que você está dizendo isso? Porque você não se conhece. Porque se você se conhecesse, você agiria com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência. Você compreenderia que você encontra-se num mundo de resignação e de provas? Você conseguiria entender que tudo que você está sentindo é o que você plantou, então você está colhendo? É a lei de causa e efeito? De ação e reação? Agora, por que nós agimos da forma como nós agimos? Porque nós não nos conhecemos, porque se nós nos conhecêssemos, agiríamos como nosso Senhor Jesus Cristo. A lei do amor. Mas você entende que isso aqui é só um estudo? É um estudo. Isso aqui não é puxão de orelha, não. Isso é para que nós possamos raciocinar. Porque nos encontramos em processo de evolução. Agora, gente, imagine que vergonha retornar à pátria espiritual e lá os mensageiros, né, os bons espíritos, traz ao nosso conhecimento. Mas por que vocês não colocaram em prática lá? Mas colocar em prática como? Naquele mundo, naquele furdunço. A política tá desse jeito, e começa. A justiça da terra, ministros fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, nós não estamos aqui na terra para enxergar o defeito do outro. Nós estamos aqui na terra para enxergar os nossos defeitos e nos reformar. Nós temos que entender que tudo que nos acontece à nossa volta e tudo que acontece no mundo é reflexo do que nós trazemos no nosso interior. Então pode ter certeza assim, de que a situação que o mundo encontra-se hoje enfrentando é reflexo do interior de cada qual ser, aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas que se encontram aqui na Terra. Tudo que está acontecendo nesse exato momento na Terra é o reflexo de quase 8 bilhões de pessoas que existem aqui na Terra. Reflexo. Por isso nós não estamos aqui para poder falar mal desse, falar mal daquele, julgar esse, julgar aquele. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse há 2000 anos atrás, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas não é isso que a gente vê, né? Não é isso que a gente vê. Lamentavelmente. A gente lamenta, mas fazer o quê? Ah, Luiz, mas esse mundo nunca que vai melhorar. Não é o mundo, é a humanidade. Vai, gente. Vai sim, a humanidade vai melhorar. Vamos pensar se daqui uns 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, mas não aqui na Terra, né? Porque vai ser tudo transferido para outros planetas mais primitivos. Então aqui vão ficar aqui aqueles que não, né, estão fazendo por onde. Mas que aqui um dia vai ser um mundo feliz. Depois do mundo de regeneração, vai ser um mundo feliz, né?
de espíritos nobres, espíritos mais puros, né? Sim, mas depende muito de nós. Então, vamos nos apegar a Chico Xavier, a Divaldo, Carlos Bacelli, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aí você pode falar assim, mas você desviou o assunto totalmente das fraudes, né, espírita? Não. É mostrando que, agindo conforme esses seres agiram, não cometemos fraudes onde nós nos encontramos. Porque não é só dentro da casa espírita que nós cometemos fraudes, onde quer que nós nos encontramos. No trabalho, na rua, no supermercado, em casa, o pensamento nosso também é desvirtuado, é uma fraude contra a nossa evolução, é uma fraude contra aqueles que estão ali do nosso lado. Então, fraude não é só a pessoa enganar ali com a prestidigitação ali, não. É o pensamento também, é os desejos, a cobiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Isso tudo é uma fraude contra a própria evolução do ser, o eu e aquele que encontra-se ao nosso lado. Vamos para o próximo vídeo.